turma do bate-bola, mais um dia finalizado na pré-temporada do Cruzeiro, do técnico Felipe Conceição. Amanhã já é o último dia de atividade antes do jogo treino contra a equipe do Bolívar, no sábado, às 10 horas da manhã, na Toca da Raposa 2, e aí vai ficar faltando uma semana para a estreia oficial, porque o nosso Fabrício Calazans trouxe há pouco tabela modificada da Federação Mineira de Futebol a pedido da TV. Então a estreia oficial do Cruzeiro com o técnico Felipe Conceição, e a estreia do Conceição também dia 27 de fevereiro, no outro sábado, 4:30 da tarde, Parque do Sabiá em Uberlândia, contra o Uberlândia. Claro que o Felipe Conceição ele vai precisar de mais dias. Vai ser jogo atrás de jogo e o trabalho de pré-temporada vai continuar. O foco do Cruzeiro, todo mundo sabe que é a Série B do Campeonato Brasileiro. E durante este período, então, o mês de fevereiro vai terminar, começa março, com o Felipe Conceição ainda pegando pesado nos treinos. Esta semana foi toda de concentração, que só termina depois desse jogo treino contra a equipe do Bolívar. Ele já tem todos os reforços treinando normalmente. E eu até quero saber do Léo Figueiredo, porque todo jogador que tem ido para a entrevista coletiva tem destacado o seguinte: o que pede o Felipe Conceição, e as ideias são bem diferentes do que o Cruzeiro viu aí nos últimos anos, com o próprio Adilson, com Filipão, com o Mano Menezes principalmente. Felipe Conceição não tem nada disso. Então ele quer intensidade, time compacto e agressivo. Eu vi até um torcedor brincando, se não me engano foi o Maloqueiro Azul no Twitter, falando que só não pode ser, Léo Figueiredo, o time intragável. Na época o Enderson Moreira falou isso, o negócio viralizou e o Cruzeiro não decolou na Série B. Então eu tô curioso como o Felipe vai fazer para que esse Cruzeiro seja agressivo, compacto e intenso. Pelas informações, ele já está pedindo isso no treino. Agora, vai depender de quanto tempo ele vai conseguir colocar essa ideia no campo de jogo, Léo. Samuel, você fez uma boa lembrança aí, ou uma má lembrança, né? Essa do time intragável. Quase que eu caí aqui. Porque o Cruzeiro ficou intragável para a própria torcida, né? Esse que foi o problema. Não era a meta do Enderson, mas foi o que aconteceu. Acho que para o Felipe Conceição conseguir esse tipo de vibração, essa marcação, um time que não deixa o adversário respirar, ele precisa muito da preparação física, que também foi muito mexida na última temporada, né? O Cruzeiro terminou os jogos e a reta final do Brasileiro, e eu não sou preparador físico, passei pela Faculdade de Educação Física há 200 anos atrás, me lembro de pouca coisa, tenho o maior respeito pelos profissionais dessa área, mas eu acompanho muito futebol e eu posso dizer que o time do Cruzeiro quase sempre corria menos que os adversários. Quase sempre, os adversários sempre tinham mais vontade, chegavam antes, o Cruzeiro chegava atrasado. Não sei se fruto do momento em si, salários atrasados, um certo desânimo, reta final da Série B, quando não tinha mais chance de subir. Sei que isso tudo também afeta a cabeça. Mas o Cruzeiro vai precisar voar dentro do campo. O Cruzeiro vai precisar correr bastante, correr bem mais do que correu na temporada passada, porque para aplicar esse tipo de jogo que quer o Felipe Conceição, é impossível se o time não estiver muito bem preparado fisicamente, Samuel. Exatamente, e é o desafio, o Felipe Conceição, que tem um experiente preparador físico, o Ronaldo Torres. Então ele tem quase todo o elenco à disposição até o momento na Toca, e hoje 2 atletas fizeram novos testes de Covid-19, a expectativa é de que o resultado saia nesta sexta-feira. O zagueiro Ramon e o goleiro Vinícius, porque os resultados foram inconclusivos, então o departamento médico do Cruzeiro refez os testes e agora aguarda os resultados para saber se o Vinícius e o Ramon eles podem voltar aos treinamentos na Toca da Raposa 2. Eu falei sobre o jogo treino de sábado. O Cruzeiro não deve fazer nenhuma outra atividade assim mais forte no meio da outra semana, porque já no sábado tem a estreia oficial diante do Uberlândia. Agora deu uma
esfriada na busca por reforços. O Eduardo Brock chega na próxima semana. Tem a questão do lateral direito. Hoje até eu conversei com o nosso colega, o Vitor Moreira, que é repórter da TV Alterosa, e ele me disse que conversou com o André Mazuco, falando daquela situação que a gente já tinha levantado aqui na turma do bate-bola sobre o Daniel Guedes. O Daniel Guedes segue sem contrato, com contrato, melhor dizendo, até o final de 2021, mas eu estou sentindo que não tem o interesse de cá e nem de lá, de uma permanência, então as partes precisam conversar para definir. Acho que só vai rescindir aqui o Daniel Guedes quando tiver um outro clube, enquanto isso vai precisar receber o salário dos últimos meses, já que foi atleta vinculado ao Cruzeiro. E até por falar em lateral direito, Cruzeiro que só tem o Cáceres, mas tem um outro atleta que tem vínculo com o clube até o final de 2023, esteve muito próximo de sair, de ser negociado com o Grêmio, e eu falo do colombiano Orejuela. Ontem até estava acompanhando jornalistas da Colômbia falando que o Milionários estava interessado, que é no nome Milionários, mas não sei se desembolsaria 3 milhões de euros, que foi a pedida do Cruzeiro para o Grêmio, para vender 50% dos direitos econômicos do Orejuela. E hoje, o Jorge Nicola, lá de São Paulo, ele trouxe a informação que o São Paulo, o tricolor paulista, fez uma consulta, mas que em um primeiro momento também assustou com os valores do Orejuela. Enquanto ele seguir aqui no Cruzeiro, vai ser uma grana a mais que o Cruzeiro vai ter que desembolsar em algum momento. Um salário acima de 300 mil por mês, então já teve o mês de janeiro inteiro, vai completar fevereiro também, vai ficando uma dívida com o Orejuela, e aí aquela preocupação, porque quando completar 3 meses também, é mais um que pode acionar a justiça, aí não vai ver nem 20 milhões, nem 10, nem nada. Vai perder o atleta de graça, é o desafio que vai tendo a diretoria do Cruzeiro em meio a esses atrasos salariais. O Grêmio não fala mais, eu até aquele dia comentei aqui na turma do bate-bola, o Paulo Luz, vice-presidente de futebol do Grêmio, ele disse que era assunto encerrado no Grêmio, por mais que o Renato goste do lateral Orejuela, pouco provável, a não ser que o Renato mude de clube aí. O Atlético estava interessado, mas depois também não falou mais nada na questão do Orejuela. O Cruzeiro corre contra o tempo para tentar efetuar esta venda. Se vier essa venda do Orejuela, aí o Cruzeiro salva um bom período aí, dá para colocar tudo em dia, sobra, dá para pagar outros compromissos também. Mas até agora o desafio continua, nenhuma proposta oficial na mesa. Se falou também de Flamengo, mas o Flamengo vai levar o Rafinha de volta, já tem o Isla, o chileno, então tá difícil pro Cruzeiro no mercado conseguir um comprador pro Orejuela. Pra gente já caminhar pro final aqui na turma do bate-bola, 6h26, duas situações de hoje. Trouxemos que o Zé Eduardo, até com a fala do Zé Eduardo, falando sobre retirar a ação na justiça, hoje o Cruzeiro e também o Zé Eduardo, eles entraram com a minuta do acordo na ação na Justiça do Trabalho, pedindo o fim do processo. Cruzeiro vai pagar aí 34 mil de atrasos com o Zé Eduardo, a promessa de pagar uma parte até amanhã e a outra daqui 15 dias. O atleta já vem treinando normalmente, situação resolvida pelo diretor de futebol André Mazuco. E a outra informação, aí é uma outra pendência que o Cruzeiro vai ter que resolver, por mais que tenha um valor pequeno, 100 mil reais de uma dívida com o Guarani. Essa dívida é referente à multa do técnico Felipe Conceição. O Cruzeiro trouxe o Felipe Conceição, que tinha vínculo com o Guarani até o final deste ano, e assumiu o compromisso de pagar. O Ricardo Moisés, presidente do Guarani, em entrevista à Rádio Bandeirantes de Campinas, ele disse que o Cruzeiro tinha prometido pagar nesta semana, mas que mudou o prazo para a próxima semana, que faria o pagamento na próxima semana. O Cruzeiro informou, através da assessoria, que os executivos dos clubes estão conversando, que o clube estaria disposto até a emprestar jogador para o Guarani,
mas neste momento o Guarani prefere a grana, 100 mil reais, do que jogador para atuar lá neste momento. É mais uma dívida do Cruzeiro, entre as várias que vão sufocando o clube a cada dia. Carneiro. Bom, isso é uma dívida quase que ridícula. Não é o assunto de dever 100 mil reais a Guarani que vai esquentar a cabeça dos dirigentes do Cruzeiro. Mas veja bem, Samuel Venâncio, o Cruzeiro teve seu jogo com o Uberlândia, estreando no Campeonato Mineiro, antecipado de domingo, dia 28 de fevereiro, para o sábado, dia 27. Então, temos uma semana de preparação para o Cruzeiro colocar o seu time em campo e mostrar a sua cara para o Campeonato Mineiro. Não sei se virão ainda mais reforços, mas o Cruzeiro já contratou jogadores pontuais para as posições carentes. Está chegando aí o Campeonato Mineiro. O Cruzeiro não foi bem na competição de 2020, ficou fora das finais. O Cruzeiro sempre foi candidato ao título. É uma esperança da torcida que o Cruzeiro volte a disputar bem as competições oficiais. Daqui a pouco o sinal eletrônico marcando 6:30. É a turma do bate-bola pela Itatiaia. A gente sabe que para toda panela tem uma tampa, para todo chinelo tem